Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes, Seamo 30 anos, educando gerações. E Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação. Fala galera, oi pra você que acompanha o nosso canal Nota 10, pra você que tá aí acompanhando o nosso podcast Nota 1000, nós estamos começando mais um episódio e dessa vez nós estamos recebendo aqui você que acompanhou toda essa nossa série de episódios de podcast falando sobre o Enem, principalmente com foco no Enem 2023, viu que a gente recebeu vários professores que faziam parte do time Nota 10. Dessa vez a gente trouxe um professor um pouquinho diferente, né? A gente tá recebendo Hugo Gomes, que faz parte aí, que prepara há muitos anos alunos para realizarem o Enem com foco em matemática. Hugo, seja muito bem-vindo, é um prazer para a gente estar recebendo você e conversar um pouquinho sobre essa prova de matemática que está se aproximando. Obrigado, Tiffany, obrigado pelo convite, né? É muito bom falar sobre educação e aceitei de prontidão o convite, tenho certeza que vai ser um papo muito agradável. Pra você que tá acompanhando a gente, não entendeu ainda qual é o rolê, por que o Hugo tá aqui? O Hugo não deu aula no Nota 10, mas tá aqui. O Hugo, ele já prepara, como eu falei, alunos para o Enem em relação à matemática há muitos anos, mas em 2020, aí tem um fato, né, importante da gente pontuar. Em 2020, ele tirou a maior nota em matemática no Brasil. Eu queria que você começasse falando como é que foi esse feito aí. Como é que foi pra você abrir lá... Nossa, então, acertei todas as questões de matemática? Eu sempre fiz a prova do Enem para poder ter sentir, né, na pele o que os alunos estão passando lá no dia. As questões emocionais, as questões de tempo, pressão e etc. E aí, quando foi em 2017, eu tive essa ideia de por que não eu vou focar na prova de matemática para poder ter um resultado, né, expressivo como esse e fazer até mesmo uma divulgação do meu trabalho, né? E aí, em 2017, eu comecei com essa tentativa. E assim, a prova do Enem, a prova de matemática é a mais extensa, ela tem 45 questões, é a única prova que tem 45 questões. E não que ela seja uma prova muito difícil, mas ela tem muitos detalhes, muitos distratores, como a gente chama hoje, né? Antigamente o pessoal chamava de pegadinha. Sim. Aquele detalhezinho ali da questão. O pessoal gosta de gourmetizar uns negócios. Isso, é meio a pegadinha. A pegadinha gourmetizada virou distratores. E aí, sempre batendo na trave, 44, 43, 44, 43. Quando foi em 2020, eu consegui esse feito, né, de ter a maior nota do Brasil. E, assim, não é uma missão fácil, né, mesmo para professores. Muitos professores fazem a prova. Já teve a edição do Enem com mais de 8 milhões de inscritos, onde só 5 pessoas no Brasil fecharam. Então, assim, a prova de matemática. Isso, a prova de matemática. Então, assim, foi um feito muito significativo na minha vida, né? Até os alunos perguntaram, professor, e agora porque o senhor não se aposenta? Eu disse, não, vamos junto, todo mundo fazer a prova para poder, né, eu dar força, mandar energia para eles. Então, todo ano eu ainda continuo fazendo a prova. Esse ano eu tô inscrito e vou fazer também. Esse ano você também vai fazer? Vou, assim. Você falou, né, de começar a fazer para ter essa experiência dos alunos. Quando você falava para eles que ia fazer, você percebia, assim, que eles ficavam, nossa, até o professor vai fazer o Enem. Eles gostam de saber disso. E quando você falou que acertou 43, 44, eles ficavam assim, se até o professor errou uma questão, quem dirá eu? Pois é, e eu gosto de passar essa mensagem para eles de, tipo assim, tá tudo bem, certo? Eu falhei, eu errei, eu me equivoquei ali em algumas questões, não importa quantas, mas bola para frente, vamos estudar. Então, tem vários alunos que, principalmente os que almejam medicina, passa 3, 4, 5 anos no cursinho, e essa minha mensagem, né, de persistência, de continuação, de acreditar que eu vou conseguir, que vai dar certo. Então, lógico que não tem como comparar uma aprovação em medicina com o professor fechar a prova de matemática, mas, de certa forma, essa questão da resiliência, né, da tentativa e erro, e não baixa a cabeça. Então, eles ficam na expectativa, né, de eu dar o meu gabarito de saber se fechou ou não. E ano passado eu não consegui, errei 2 questões. E eu lido muito bem com isso, passo para eles, né, e eles também aceitam, assim, veem essa mensagem muito positiva. Como é que você faz? Você chega em casa e vai fazer a prova de novo?
Não, na verdade... Porque geralmente os gabaritos extraoficiais, eles são de professores que vão lá e respondem, né? Pois é. Isso é uma coisa bem interessante pra gente falar, porque os gabaritos extraoficiais, quase a totalidade deles erram alguma questão. E eles são feitos por uma banca de professores, sentados numa mesa como essa que a gente tá, num clima bem legal, tudo favorável, discutindo as questões entre si. E ainda há muito erro comparado com o gabarito oficial. Então, imagine você sentar lá na cadeira, muitas vezes numa sala de aula, num colégio que não tem tanta estrutura, um calor, né? Aquela coisa toda, aquela pressão, e fazer a prova. Então, não é uma missão fácil. Mas é bom que os alunos tenham esse referencial, né? Para poder eles se sentirem mais apoiados. Eu acredito que se os pais dos nossos alunos, eles tivessem uma experiência também como essa, eles saberiam até ajudar melhor os seus filhos em casa. Eu já vi, a gente vê com mais frequência, assim, poderia ser mais, mas pais que fazem o Enem para apoiar os filhos, né? Lá no curso a gente tem pessoas que fazem também. Os pais estudam junto com os filhos e fazem a prova. Fazem o cursinho também. Isso. Ah, que massa. Mas eu tava falando assim, que depois que se você passar um tempo parado, é bom você parar pra fazer um cursinho isolado aí, tipo de português, porque são duas coisas, principalmente português e matemática, são duas coisas que você vai levar pra vida toda. Independente de você... não, tô tentando fazer o Enem ou... O cursinho para fazer um concurso, por exemplo, também acaba contando muito, né? E a prova de matemática, ela tem esse viés, contextualizações voltadas ao dia a dia, né? Então, nós temos muitos problemas lá na prova, que são problemas de supermercado, problemas de quando você vai fazer um financiamento de uma casa. Então, são propostas, são contextos que não estão muito distantes da nossa vida, que faz você pensar sobre problemas da vida real. Eu digo muito que quando o aluno vai ao supermercado, se ele tiver interesse de acompanhar lá os pais de forma ativa, ele vai estar estudando para o Enem. E em relação, você falou que estava fazendo desde 2017, não é isso? Eu faço o Enem desde 2009. Desde 2009. Mas eu queria... Nessa época, eu fiz o Enem como um aluno de todas as provas. De 2017 pra cá, eu foquei só na de matemática. Então, você vai só no dia de matemática? Esse ano eu não fui no primeiro dia. Maroto, né? Não fui. Vamos só na minha zona aqui. E quando eu vi aquele vídeo de Caetano Veloso, eu ri. Eu ri, disse, ainda bem que eu não fui. Os professores de linguagem humanas, eles criticam muito a subjetividade da prova. Né? Porque são questões que até mesmo o autor da obra, o autor da canção, ficou em dúvida sobre a alternativa B e D. Então, imagina o aluno que está fazendo a prova. É uma prova muito, muito cruel. Se até Caetano Veloso não tá sabendo o negócio, como é que nós vamos saber? Diga aí. E a gente tá esperando que essa questão vai ser anulada. A gente tá esperando isso, né? Mas vamos ver no gabarito oficial. Eu acho que deveria ser anulado, já que nem o próprio Caetano Veloso. É uma justificativa bem... Podia só... O Enem podia justificar assim. Olha, como Caetano Veloso ficou em dúvida, resolvemos anular a questão. E o que é que você percebeu, assim, de mudança no perfil da prova? Tem ficado mais fácil? Tem ficado mais difícil? Você falou que traz muito coisas do nosso dia. As questões de matemática trazem muito coisas do nosso dia a dia. Isso é uma característica que você percebe hoje ou já é de muito tempo? Como eu faço o Enem desde 2009, eu acompanho toda essa trajetória do Enem, né? Então, assim, eu sou como se diz assim, eu sou um estudioso do Enem, eu sou um entusiasta do Enem. E, assim, quase um membro do INEP. Então, assim, a prova ela mudou de 2008 para 2009, né? Foi a grande mudança. De lá para cá, a gente vê oscilações na questão do aparecimento de novos temas que antes não estavam sendo discutidos. E agora eu acho que a prova está mais heterogênea. Em cada área está começando a surgir assuntos que antes a prova deixava um pouco de lado. Por exemplo, na prova de biologia, tivemos um ano agora recente que valorizou muito a botânica, que é uma coisa que o Enem não estava ali abordando com frequência. Na prova de matemática, sempre surge alguns pontos, alguns subtópicos de, por exemplo, geometria analítica. É um tema muito extenso. Nós temos ali os fundamentos, a questão de distância de pontos, retas. Aí de uns anos para cá começou a surgir a equação da circunferência para o aluno reduzir, que seria uma profundidade um pouco maior. Então a gente vê um processo de amadurecimento da prova e sim um nível um pouco mais alto nessa questão do conhecimento técnico, ou seja, como se o aluno tivesse que estudar um pouco mais do que antes. Mas como essa previsibilidade ela é muito incerta, né? Você vai estudar
um determinado assunto, você não vai dizer, vou estudar só até esse ponto aqui, porque daqui para frente nunca caiu, mas pode ser que caia. Então a gente vê essas pequenas mudanças, ou seja, uma amplitude maior nos conteúdos das áreas. Mas em relação ao perfil de prova, ele se mantém constante. Quais são as principais dicas que você costuma passar para os seus alunos para responder a prova de matemática? O Enem, ele tem um processo de correção bem diferente do tradicional, que a maioria das pessoas entendem, que é a teoria clássica dos testes, que é aquela que uma questão vale 1 ponto e se acertou 10 questões, tirou 10, acertou 9, tirou 9. O Enem não é assim. A principal dica para a prova de matemática é que você entenda a TRI, que é a teoria de resposta ao item, que ela mede um perfil, ela mede uma espécie de... agora está fugindo o nome, mas é como se ele fosse entender a sua... Capacidade de responder? Não capacidade, é uma espécie de... Agora está falhando o nome, de padrão. O nome é padrão de acerto. Então, se você acerta a questão difícil, se eu coloco uma questão lá de regra de 3 composta e você acertou, quer dizer então que você sabe a regra de 3 simples. Então, se você errar a regra de 3 composta se você acerta a composta e erra a simples, você está sendo incoerente com o seu aprendizado. Ele vai entender que eu chutei. Vai entender que você chutou e ele não vai lhe prejudicar, mas ele também não vai lhe bonificar. Ele não vai dar os pontos, todos os pontos que aquela questão estava disposta a dar, mas você vai ganhar alguma coisa. Mas assim, ele consegue medir isso. Então, a principal dica para a prova de matemática é você procurar as questões fáceis. Aí, isso é uma missão. Tipo assim, o aluno olha e diz, professor, como eu faço isso? É porque, por exemplo, a questão que... nós dois respondendo, a questão que for fácil para mim de matemática não é a que é para você. E sem falar que muitas vezes nós temos questão, por exemplo, de porcentagem entre as mais fáceis da prova e temos questão de porcentagem entre as mais difíceis. Então não dá para filtrar por assunto. É mais pelo nível de complexidade do texto, do comando, do que ele quer que você pense para chegar ali na resposta. Então é uma missão difícil para um aluno que não tem a experiência de um professor avaliar uma prova e dizer o que é fácil e o que é difícil. Mas sim, dá para você perceber algumas questões que são mais difíceis, pular e deixar elas para o final. Porque normalmente o tempo também é uma coisa que atrapalha muito. É uma prova muito extensa, então os alunos reclamam muito que não tem tempo. Então, o certo é procurar. Você acha que resolveria se a prova fosse mais extensa assim de tempo? Tiffany, eu acho que o Enem ele é feito assim, o projeto, a prova, a pessoa que faz aquilo ali, ela tem uma ideia do tempo de leitura, tempo de interpretação e tempo de resposta. Então eles fazem a prova para poder dá para fazer no tempo correto, ali, no limite, para você fazer sob pressão. Então a ideia é fazer sob pressão. A ideia é dar essa pressão no aluno e dizer, você precisa de habilidade para fazer isso no menor tempo. Não só a competência. Porque se você souber o assunto, souber fazer, mas se você precisar de uma tarde para fazer, você tem a competência, mas não teve a habilidade. O que o Enem quer do aluno é a competência de saber e a habilidade de fazer da melhor forma. E se você tiver a habilidade necessária, você conseguirá fazer a prova no tempo certo. Mas isso é uma missão bem complexa, porque é uma prova muito extensa com 90 questões. Então, sempre procurar as questões... Eu faço o quê? Eu dou uma lida... Li a questão. Se eu pensar rápido, eu acho que eu sei responder, eu respondo. Isso. E assim, tem alguns conteúdos, né, que a gente pode dizer que tá ali sempre rodeando as questões fáceis. Questões de aritmética básica, questões de 4 operações, questões de razão e proporção. Mas aí também vai ter questões difíceis de razão e proporção, mas tem fácil também. Questões de escala, questões de leitura de gráfico e tabela, questões de estatística, que envolvem média, moda e mediana. Então, esses assuntos, eles sempre estão presentes nas questões fáceis. Sempre ou quase sempre. É verdade que todas que tem gráfico com desenho, a resposta está bem óbvia e fácil no gráfico ou no desenho? Não é verdade. Mas muitas estão. Às vezes o Enem coloca questões assim, óbvias e claras, para poder entender qual é o nível daquele aluno. Porque, pense bem, na época que você estava na escola, vamos imaginar que você estava estudando adição, certo? E o professor foi fazer uma avaliação para testar seus conhecimentos sobre a adição. E aí na aula ele ensinou a você... Eu já tô nervosa se você for me perguntar uma conta. Não vou lhe perguntar. Ele ensinou para você, ele começou explicando que 2 mais 3 é 5.
Sim. Certo? Mas vocês foram evoluindo ao longo das aulas, foi aumentando o nível. E antes da prova você estava respondendo quanto era 52.392 mais 45.316, certo? Sim. Então a gente saiu do 2 mais 3 e chegou até nessa conta. Normalmente na escola, como você tem uma prova curta, ali 10 questões, o professor ele não vai lhe perguntar quanto é 2 mais 3. Aquele primeiro momento que ele deu na aula, o start, muitas vezes na prova ele é desprezado, porque o professor está pensando lá em cima, porque ele está querendo lhe preparar para você ficar entre os melhores, para você ser aprovada no vestibular. A intenção dele é boa, mas ele esquece de medir o aluno que só sabe 2 mais 3. Então muitas vezes você tem um aluno que sabe ali o básico e o mínimo, mas que na prova ele não consegue ter a oportunidade de mostrar isso. Então a prova do Enem, ela vem para meio que atender essa demanda, para esclarecer o nível de matemática ou de ciência da natureza, enfim, dos alunos. Então quando ele coloca, existem questões no Enem que são assim facílimas, que algumas pessoas olham e criticam, dizendo como é que pode o Enem cobrar um negócio desse? Mas na verdade, se ele não iluminar aquela região, ele não vai saber quais alunos que estão ali, naquela região de conhecimento. Então por isso que as pessoas perguntam assim, se o Enem, se a pessoa errar todas as questões do Enem, vai tirar 0? Não, ela não tira 0. Por quê? Porque se a questão mais fácil da prova tiver lá na pontuação, porque o Enem testa essas questões antes, né, são elaboradas por professores independentes, vai ser testada, o INEP dá ok, eles entram para o Banco Nacional de Itens, e dali vai para a prova. Então, quando a questão que foi selecionada para a prova, que ela for a mais fácil, tipo essa daqui vale 280. Se o aluno errou, eu não tenho como dizer que a nota dele é 0. Porque eu só estou avaliando a partir do 280. Então a nota mínima vai ser 280. Então existe uma régua no Enem, a régua da TRI, onde a questão mais fácil da prova vai indicar a nota mínima. E a questão 280. mais, que nesse caso foi 280, e a questão mais difícil vai gerar a nota máxima. Tanto que na prova de matemática já teve ano da nota máxima ser acima de 1.000. Em um dos anos teve uma pessoa que tirou acima de 1.000, porque a questão mais difícil, ela era mais difícil do que a questão que gerou a escala. Porque a prova que gerou a escala foi a prova de 2009. A prova de 2009 foi onde abriu a escala da TRI. Então a questão mais difícil do ano de 2009, ela era a questão 1.000. A partir daí, se aparece itens mais difíceis do que esse, então nós vamos poder ter notas maiores do que 1.000. Do que 1.000. Meu Deus, todo um cálculo, né? Igual como a escala de temperatura, né? Você tem escala Celsius 0 a 100. É a escala base, 0 a 100. Mas existem temperaturas abaixo de 0, existe temperatura acima de 100. Então é a mesma lógica. É uma escala, assim como a escala Celsius. O que é que você acha, o que é que você sente quando você está dando aula, assim, que os alunos têm mais dificuldade de aprender? E que, por consequência, tem dificuldade no Enem? Geometria, probabilidade e análise combinatória são assuntos que precisam de uma maturidade, precisam de um tempo de treinamento, sabe? Para consolidar, para aquilo ali, meio que o aluno se apropriar daquele repertório. Então tem assuntos em matemática que você consegue aprender em 2, 3 dias, assuntos básicos, assuntos objetivos, técnicos, mas assuntos que envolvem muita lógica, muita interpretação e muita criatividade, que é o caso de geometria, né? Exige muita criatividade, você examinar a figura, saber o que é relevante, o que não é. E eu acho que esses assuntos os alunos têm mais dificuldade. Na hora que você estava falando, eu estava pensando aqui, tipo assim, o que fazer? Você começou a pergunta, eu estava pensando, o que fazer para um aluno começar a aprender matemática? Né? Que é uma missão muito difícil. Às vezes a gente pega aluno no cursinho que passou o ensino médio todo tendo experiências não tão boas com matemática, né? E aí quando chega agora, ele acordou assim e diz, eu preciso disso, eu vou fazer uma prova de 45 questões, e agora? E aí a prova do Enem, ele tem uma fatia dela muito significativa de conteúdos do ensino fundamental. E a gente pode sim e deve voltar para a origem e começar mesmo do zero. Então, assim, nas minhas aulas, eu tenho uma aula de soma de fração. Como somar fração. Porque muitas vezes o aluno, na época que ele estudou isso, ele não teve a maturidade para aprender da forma como devia. E toda hora é hora. Não importa se você tem 30, 40, 50 anos. Vocês estão ouvindo a gente. Se você quer fazer o Enem, se você quer estudar para o Enem, toda hora é hora. Você pode sim. E digo mais, o Enem favorece as pessoas que são mais velhas.
Porque é uma prova que mexe com essa questão dessa questão de você ser uma pessoa resolutiva, de você saber resolver problemas. Então, por exemplo, uma mãe de família, um pai de família que está ali no seu contexto, mesmo que não tenha nada a ver com a educação, mas que está inserido nos problemas, seja no trabalho, seja em casa, que está resolvendo as coisas, isso já gera habilidade para fazer a prova do Enem. Então é muito mais fácil hoje uma pessoa adulta que já tem formação, que já parou de estudar há 10, 20 anos, é muito mais fácil se preparar para o Enem do que para o vestibular tradicional. Com certeza absoluta. Tá, e você que tem mais de 30, 40, que quer fazer o Enem. É uma ótima prova. Ótima prova e eu tenho certeza que se a pessoa for agora no site do INEP, baixar uma prova, todas estão disponíveis lá. Baixar uma prova, principalmente de matemática ou de humanas, baixar e examinar as questões vai dizer, isso aqui não está distante da minha realidade, não. Quando você tá lá respondendo a prova, você fica pensando como é que seus alunos estão respondendo? Fico. Eu vejo a questão assim, eu digo, meu Deus, o aluno vai... os alunos vão errar isso aqui. Eu fico pensando, eles vão errar nesse lugar aqui, nesse detalhe, por causa que é muito detalhe, muitas pequenas coisas lá inseridas e eu fico... Se a gente fez uma igual a essa, aí eu olho assim, essa aqui todo mundo vai acertar. Essa questão eu falei semana passada. Você usa isso para essa participação no Enem para medir assim como você vai planejar os estudos com os alunos? Com certeza. Para conhecer a prova, né? Conhecer a prova na melhor forma possível. E aí a partir daí pensar o que foi insuficiente, né? E o que foi desnecessário, o que passou e o que faltou. Mas a prova de matemática, apesar de extensa, ela é bem previsível. É uma prova que tem uma estrutura muito repetitiva. Então, eu poderia dizer para você, em relação a, por exemplo, geometria plana espacial. Geometria plana, áreas de figuras planas. Geometria espacial, volume de figuras espaciais. Parte de estatística, média, moda e mediana e proporcionalidade. Esses 3 temas, que não são 3 assuntos, são 3 temas, que envolvem vários assuntos. Eles são responsáveis ali por entre 27 a 32 questões de 45. Caramba. Quantos por cento da prova de matemática? Vai dar aí uns 60, 70%. 70% da prova. Desses 3 temas. Adoro perguntar perguntas de contas para professores de matemática, para eles pensarem rápido. 10% de 45 é 4,5. Não, 50% não vamos entrar nos 22,5. números específicos, não, que o pessoal do Nota 10 sabe que eu não sou uma pessoa muito chegada nos números, sou uma pessoa mais das leituras, letras, entendeu? Mas eu digo para meus alunos que esse discurso, ele coloca você na zona de conforto, você se esconde atrás dele. Alguns alunos se escondem atrás dele, sabe? E eu acho que isso, eu incentivo eles a não repetirem. Eu digo, não, eu sei, a gente sabe que a estrutura educacional do Brasil não é muito legal, que muitos alunos não tiveram acesso à educação de qualidade, professores motivados e etc., principalmente na área de exatas. E eu digo a eles, mas já passou, agora é outra história. Vamos reconstruir e vamos esquecer esse discurso, vamos falar de outra coisa, com uma perspectiva nova. É até uma coisa que eu falei aqui durante os nossos vídeos no Nota 10, que eu, apesar de não ter tantas habilidades assim com matemática, mas eu realmente estava me esforçando, porque uma coisa que a gente precisa ter consciência é que a gente precisa saber de tudo, né? Por mais que no futuro eu vá para um curso que não exija tanto da área de ciências de natureza ou de matemática, mas no mínimo, para fazer o Enem, eu preciso aprender matemática. E quanto mais a gente fala assim, eu não gosto, aí isso mais atrapalha. A gente distancia o assunto da gente, né? E eu volto a insistir, o Enem humanizou a matemática. A matemática hoje é muito mais humanizada e acessível do que antes. Então, as pessoas que tiveram problema com matemática, que é a maioria, né, podem ter a ciência de que hoje é mais fácil estudar matemática para o Enem do que foi para o vestibular tradicional. E em relação, você falou, você faz a prova em relação a administrar o tempo. Também é uma coisa que você tem essa experiência lá fazendo a prova e consegue passar para os alunos? Isso, o Enem dá em média 3 minutos por questão. Os 3 minutos é suficiente mesmo para responder uma questão de matemática? Nem todas. Algumas dá para fazer em 1 minuto, outras são 6 minutos. Como eu disse, eu creio, que o INEP nunca divulgou isso,
que tem alguém que está controlando isso. Seja um algoritmo ou seja uma pessoa. Sobre essa questão de tempo de prova, leitura e execução. Mas assim, a prova é muito extensa e eu digo também que muitas vezes ela é chata. Ela é chata. Às vezes eu estou fazendo só de matemática e eu perco a paciência. Quando você abre a prova lá, a primeira coisa que você faz é matemática? Eu só faço a prova de matemática. Hoje eu só faço matemática. Você não vai nem ciências da natureza? Ciências da natureza nem olho. Uma nem física, nada? Nada. Antes, quando era português e matemática, porque os alunos que escolheram para mudar. Antes o Enem era em um sábado e um domingo. Sim. Uma prova de ciências da natureza e ciências humanas. No outro dia, português, matemática e redação. O governo abriu uma consulta pública, os alunos votaram. Quem se inscreveu no Enem anterior tinha direito a votar. E aí eles escolheram que o Enem fosse em 2 domingos e que juntasse ciências humanas com linguagens e matemática com natureza. Quando era português e matemática, eu ainda fazia umas questões de linguagem para poder meio que descansar. Porque você trabalha regiões do cérebro diferente e gera, assim, um descanso. Você está ali fazendo cálculo, tudo focado, concentrado. Vai fazer questões de leitura, de interpretação, facilita, descansa. Hoje, se eu for para a natureza, eu não vou descansar. Apesar de gostar de algumas... Procura um de biologia, um negócio mais... Não dá, não. Vou só em matemática. E tem hora que eu fico enjoado, viu? Tem hora que enjoa, tem hora que eu me levanto... Sabe o que eu fico pensando? O pessoal do INEP corrigindo a sua prova. O que esse cara quer, né? Vem aqui, só responde as 45 questões de matemática, tá fazendo um teste com a gente. E chuta de natureza, tudo. Eu chuto, eu pinto lá no gabarito. Sim, não, pelo menos... Então eu você pinto se esforçou. Direto. Eu pinto a bolinha lá na natureza. Eles não ficam assim um pouco chateados porque você nunca vai no primeiro dia, não? Eu já fui no primeiro dia, mas agora eu tenho preferido não ir. Porque é muito desgastante. É muito desgastante. É desgastante, né? E aí, como é que você passa essa questão de administrar o tempo para os seus alunos? Pronto, aí durante o ano, eles fazem umas estratégias, né? Eu vou citar aqui algumas, por exemplo. O aluno que é medicina, ciência da natureza tem peso 3,5, matemática tem peso 1. E isso varia de faculdade para faculdade. Aqui no RN é assim. Basicamente, no RN, todas as faculdades são assim. No Ceará e na Paraíba já é diferente. Então, se o aluno quer estudar no Rio Grande do Norte, ele vai priorizar a natureza. Só que muitas vezes ele está mais bem preparado em matemática. Então, ele começa a prova de matemática para quebrar o gelo, faz ali 10 questões, depois vai para a natureza, responde umas 30, depois volta para matemática, faz mais 10, depois volta para a natureza, sempre focando em natureza, usando matemática como um contrapeso e como ele está mais bem preparado, até mesmo como um fator motivacional. Sim. Porque a prova é uma gangorra de emoção. Você acerta a questão, você entende ela, você fica super feliz, empolgado. Você lê a questão, não sabe nem para onde vai, e aí fica nessa, sobe e desce. Por isso que é bom não fazer logo as que você não sabe, né? Para não se entristecer no começo. Pois é. E aí tem aluno que, quer fazer faculdade no Ceará, que é média aritmética simples. Aí ele vai priorizar a matemática total. Porque o TRI da matemática é até melhor, bem melhor que a natureza. Então ele consegue, por exemplo, passar de 900 pontos em matemática de boas. Assim, de boas que eu digo é o custo-benefício para você fazer isso. É muito melhor do que natureza. Então, se eu vou para uma faculdade onde faz média aritmética simples, que todas as áreas têm o mesmo peso, matemática vai ser minha prioridade. Então, assim, durante o ano, o aluno ele vai montando essa estratégia de acordo com o curso, de acordo com a faculdade, de acordo com o estado que ele vai. E aí ele vai administrando esse tempo, regulando nos simulados. Nas minhas aulas eu faço testes disso, né? A gente sempre está monitorando o tempo. Então, eu sempre dou 3 minutos para o aluno fazer a questão antes de eu responder. Para poder ele ter aquela experiência dele. Acho que primeira semana de aula todo mundo entra em pânico, né? Isso, eu ouço muito relato disso. Tipo, professor, no primeiro dia eu só dava 3 minutos, parecia que tava passando 30 segundos. E aí, agora no final, eu já consigo responder. E aí eles veem essa evolução, ficam muito felizes. Prática, né? Da primeira à última aula, todas elas, eu marco sempre 3 minutos para eles fazerem a questão, para depois eu ler e comentar. Para eles terem essa experiência. Hugo, você tava falando e eu pensando assim, você falou que é um entusiasta do Enem e eu tô realmente vendo, porque pelo que eu entendi, assim, conhecer a estrutura da prova, saber estratégias, saber vivenciar a prova e até essa parte que envolve o resultado, SISU, então você estuda tudo, assim, você tem esse contato, acabou o Enem, passou o Enem, todo mundo, férias. Mas você continua esse contato com os alunos, dá dicas, estuda essa questão do sistema para poder, para os alunos botarem as notas e, né, passarem para as universidades. Dos pesos, do SISU, sim, a gente acompanha eles
Assim, é um momento muito delicado, é um momento muito íntimo, né? Então, assim, eu faço tabelas no próprio Excel para que ele coloque a nota dele das áreas e já calcule todas as notas finais dele nas principais universidades aqui no Nordeste e nos principais cursos, né? Então, o ERN, o FESA, o FRN, o UFC, o FPB, o FCG. Então, a gente faz essa tabela e deixa disponível para eles usarem, para que ele... Assim, a gente não espera e não quer que ele compartilhe nota para poder discutir sobre isso, porque é uma coisa muito íntima. É um momento muito delicado. Então, assim, eu não tenho acesso e os alunos normalmente não compartilham. Eu não tenho interesse nenhum em saber. Mas a forma que a gente pode ajudar é essa. E se mantendo disponível, né? A gente terminou o Enem, segunda-feira, folga, terça-feira eu já estou disponível de plantão para poder conversar, para poder orientar, para poder... Enfim. Eles chegam muito pra perguntar, o que é que você acha? Acha melhor botar minha nota aqui ou minha nota ali? Onde é que minha nota vai ser mais valorizada? Pergunta muito. E isso é uma coisa que vira outro, é como se fosse outro cenário, totalmente diferente. Termina a prova do Enem, aí todo mundo direciona as suas energias pro SISU. Vamos pensar no SISU. E aí vem toda essa questão de, vou pra lá, vou pra lá, vou examinar qual foi a nota de corte e tal. Mas isso muda muito. Tipo, o governo divulga, né? O curso que teve um ponto de corte maior do Brasil, medicina em Caicó. Normalmente porque lá eles dão um bônus de 20%. Pra quem é da região, Quem é da região. E aí, nota de corte em medicina menor foi tal canto. Aí nesse ano que é divulgado que essa nota foi a menor de todos, um monte de gente corre pra lá. Aí a nota sobe, entendendo? E outro lugar que teve uma nota muito alta, o pessoal não procura tanto, desce. E fica nessa variação, não é tanta variação. É melhor, então, ir num canto que teve uma nota mediana? É difícil dizer isso, eu não gosto de me comprometer dessa forma. É porque faz sentido, você falou. Por exemplo, eu ia logo olhar no canto que teve a mais baixa, mas aí todo mundo vai. Aí eu acho que eu também não me atreveria a ir no canto que tem... Vamos ficar numa mediana? Porque a mediana já tem uma segurança assim maior. Hoje, interessante, nós já exportamos, né, alunos para fazer medicina em vários estados do Brasil. Nós temos alunos fazendo medicina no Acre, temos no Amapá, temos em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Piauí, Paraíba e Ceará é o normal. Né? Pernambuco também é normal. Tem um aluno que passou agora em Sergipe, tá lá. Então, assim, o SISU, ele favoreceu essa migração interna no Brasil, né? Então, tem alunos em Mossoró aí fazendo medicina espalhada pelo Brasil todo. E é o contrário também, né? Tem muita gente que vem de outros estados. Isso, tem também... sim. Por isso que alguns estados hoje começaram a colocar bônus, né, regional, uma pontuação a mais para quem é daquela localidade. Porque estudos já foram feitos e mostraram que se o estudante de medicina é daquela região, se ele está estudando ali naquela região, a tendência dele permanecer ali e refletir o seu aprendizado, o seu serviço para pessoas da sua localidade é muito maior. A probabilidade. Lógico que isso não tem nenhum tipo de certeza, né? Mas já foi feito um estudo sobre isso, então por isso que algumas universidades estão adotando esse bônus regional. Aqui no Rio Grande do Norte, a UERN tem, a UFRN tem. Aí, aqui vizinho também, a UFES ainda não tem. Então, a UFES é um lugar que ainda está meio de portas abertas. Mas o número de alunos de Mossoró na UFES é muito bom. Para quem concorre a nível Brasil, é um número muito bom. A gente sempre aprova algum na UFES também. Na UERN está aumentando agora devido ao bônus. Hugo, para o SISU em específico, tem alguma dica ou realmente você aprende a lidar com ele na prática? São dicas que poderiam, assim, atrapalhar, às vezes, as pessoas, sabe? Eu acho muito delicado falar sobre o SISU, mas a melhor coisa a se fazer é converse com quem foi aprovado no último ano, naquele curso que você queria. Essa pessoa vai lhe passar um cenário mais atualizado possível de faculdades, nota de corte, da estratégia que ela usou. Então, assim, é melhor você conversar com pessoas que já passaram por isso. Essa é a melhor. Por quê? Porque essas estratégias, essas dicas, elas mudam conforme a coisa vai acontecendo. Muda de ano para ano devido à questão do nível da prova, da questão da TRI. Então, não dá para você ter um padrão de dicas únicas. Assim, essa cartilha aqui vai servir para todo SISU e todo Enem. Não vai.
Entendi. A gente tá se encaminhando para o fim. Todos os professores que vieram aqui no nosso podcast Nota 1000, eu sempre perguntei algo que fosse mais pessoal, até para quebrar mais o gelo. E você falando sobre o acompanhamento, né? Eu percebi que você vive meio que de ciclos, assim. Vamos preparar o aluno para o Enem, aí chega o tempo do Enem, e aí passa o Enem, vamos para o SISU. Então, você acompanha os alunos durante muito tempo, né? Acho que você cria muito vínculos com os alunos. Quando você vê um aluno que conseguiu aquele seu objetivo, conseguiu ser aprovado no curso que queria, na universidade que queria, o que é que representa isso para você na sua trajetória enquanto educador? Eu até... é muito emocionante. É uma coisa assim, é um bônus, é uma recompensa, é a maior que tem. Ontem eu estava conversando com um aluno que ele trabalhou como empacotador de supermercado. E durante o trabalho dele, ele fazia o curso. E o sonho dele era fazer educação física na UERJ. E aí ele teve um ano muito atribulado, muito ocupado, cheio de problemas. E aí, mesmo assim, continuou, estudou. No final do ano teve uma nota muito boa, mas ainda não conseguiu ser chamado na primeira chamada. Quando foi na segunda, na terceira chamada, ele foi chamado. Então realizou o sonho dele. Então, é como se os nossos sonhos também fossem realizados. Sabe, eu me sinto realizado, eu me sinto feliz tão com o aluno que conseguiu realizar esse sonho, que é uma conquista muito grande na vida da pessoa. Todo mundo lembra a primeira vez que viu o nome na lista de aprovados. Então, assim, é satisfatório, é um prazer, é a maior recompensa do professor. É ver o seu trabalho sendo reverberado e gerando conquistas para outras pessoas. Aí, que bonito. Parabéns, professor, pelo trabalho que você desenvolve, assim, não só para você, para todos os professores que se dedicam a ensinar diariamente e que, através desse ensino, faz com que a gente consiga alcançar os nossos sonhos. Assim, eu acho que é um trabalho muito, muito enriquecedor que vocês fazem e que realmente vocês nem têm noção. Assim, você tá me falando do sentimento, mas o que vocês passam pra gente em si não vai repercutir na nossa vida para sempre. Não é só pro Enem, não é só durante a faculdade, é realmente para sempre e vai ultrapassar as gerações. Parabéns e obrigada por topar participar e conversar aqui com a gente. Obrigada pelas suas dicas. Obrigado, Tiffany, pelo convite. E estamos à disposição. Sempre para falar sobre educação, eu tô aqui disponível. Só é me chamar que a gente tá aqui presente nos estúdios da TCM. Tá, e obrigada, professor. Para você que está nos acompanhando, a gente já está encerrando nossa edição do podcast Nota 1000. Conversamos bastante, a gente já trouxe aí dicas, já estamos nessa reta final para a última prova, mas já também trouxemos uma pontinha aí de SISU, porque a gente sabe que o Enem termina, mas não acaba, né? As coisas continuam. E muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por estar aqui, por acompanhar o nosso canal, por acompanhar o nosso podcast. Você confere mais do nosso conteúdo também lá no Instagram, @nota10tcm. Foi um prazer conversar bastante com você. Boa prova e um futuro brilhante pra gente. Tchau, tchau. Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes. Seamo 30 anos, educando gerações. E Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação.